muita alegria você abrisse a sua Bíblia em Efésios 3:16. Efésios 3:16, se tiver alguma coisa mais próximo da NTLH aí, NTLH, por favor. Texto tão tremendo. Ele diz assim: e peço a Deus, Efésios 16, nós vamos ler até o 20. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Diga, espiritualmente fortes. Muito bem. 17 diz assim: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Diga, Cristo viva no meu coração. Muito bem. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Digam, raízes e alicerces no amor. Agora, olha o versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. De novo, versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Queridos, só uma pausa aqui. Esse texto ele é tão tremendo, porque o versículo 18 diz que juntos, olha que tremendo, para que assim junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Veja que tem coisas que nós podemos fazer na individualidade, mas tem coisas que têm que ser feitas em comunidade. E aqui esse texto ele vem dizendo que algumas coisas, para que algumas coisas aconteçam, mas no versículo 18 ele diz, para que todos juntos compreendam o amor de Cristo. Juntos como igreja, juntos como um corpo de Cristo. E essa carta não foi escrita para o mundo, foi escrita para a igreja que estava em Éfeso, a igreja dos Efésios. Paulo escrevendo para eles e dizendo isso, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Eu já falei isso aqui, falava muito isso um tempo atrás. Nós só vivemos o que compreendemos. Tudo que você não compreende da Bíblia, você não está vivendo. Você está vivendo exatamente o quanto você está compreendendo. E aqui falando sobre o amor de Cristo, ele diz a necessidade. Paulo diz a necessidade que nós como igreja temos de compreender o amor. Sabe, queridos, que nós temos dificuldade de compreender o amor em todas as dimensões. Nós temos dificuldade de compreender o amor dos nossos pais. Às vezes os nossos pais falam não para nós, não é porque eles nos odeiam e querem nos privar de viver a nossa vida. Eles querem nos proteger porque eles nos amam. Aquele não é um não com amor. Eu amo meu filho, mas eu falo muito mais não do que sim para ele. Porque eu amo e eu preciso protegê-lo. Ele não sabe. Tem coisa que ele olha e ele fala, pai, é legal, é tranquilo. Eu falo, não é, cara. Eu tenho experiência, eu quero usar minha experiência e o amor que eu tenho por você para te proteger. E às vezes ele não entende. Como eu também não entendia quando os meus pais tentavam me proteger e me amar. Eu não entendia quando minha mãe falava para mim, eu vou te bater porque eu te amo. Eu falava, peraí, você me ama e vai me bater? Como assim? Você me ama, vem me dar um abraço. Ah, eu quebrei tudo o negócio daí de casa. Vem dar um abraço de mim, dá um beijo. Você me ama. Não vem dar chinelada sentada. Que amor besta é esse? Porque eu não entendia que ela me ama tanto, que ela está vendo um erro em mim. E que ela precisa corrigir esse erro, porque se eu crescer um adulto com aquele caráter, eu vou me arrebentar lá na frente.
A minha mãe sempre falava assim: você vai apanhar em casa, para não ter que apanhar lá fora. Porque aqui se apanha com amor. A vida não vai te bater com amor não, filhão. A vida vai te arrebentar sem dó e sem piedade. Aqui a gente te bate com amor e moderação. Lá fora a Bíblia, o mundo, a vida, vai te arrebentar, sem a menor pena de você. E eu não entendi. Minha mãe sempre falava assim: um dia você vai ser pai. E aí você vai entender. E de fato, quando eu me tornei pai, eu comecei a entender esse amor maluco que os pais têm por nós. Esse amor que, em vez de nos abraçar, muitas vezes nos dá uma chulapada. Esse amor que, em vez de nos apoiar e falar: isso mesmo, filho, vai fazer tudo que dá na sua cabeça, eles falam não para nós. Eles olham para uma amizade que nós gostamos tanto, e ela fala: essa amizade não é boa para você. E ela não está falando aquilo para nos privar de ter amigos. Ela está falando aquilo porque ela viu, ela entendeu que aquilo não vai dar certo. E porque nos ama, ela tenta nos privar. Menina, está namorando, é mãe, minha namorada, aquele cara todo despingolado. Aí a mãe fala: filho, você merece coisa melhor, filha. Tem certeza que não é melhor esperar um pouco mais? Não, ele é o homem da minha vida, ele é perfeito. E a mãe fala: calma, filha, será que ele é tudo isso? Ai, mãe, ele é maravilhoso. Olha que lindo que ele é. Porque uma jovem não entende o contexto do negócio. A embalagem tá bom, beleza, é que nem criança. Criança, você dá um presente para ele, para a criança. Sabe o que ela faz? Ela cata o presente, ela, obrigado. Aí ela põe o presente em cima da cama e vai brincar com a caixa. Ou então, eu lembro uma vez, eu fiquei louco. Meu filho tinha uns 10 anos e eu dei um Xbox para ele. Para mim, na verdade, né? Mas eu ia dividir com ele. E ele ganhou o Xbox e tal. Aí eu fui ligar o Xbox. Daqui a pouco escuto um barulho lá fora. A hora que eu olho, ele chutando uma garrafa PET vazia. O cara acabou de ganhar um Xbox e estava andando chutando uma garrafa PET, brincando. Eu falei: puxa, eu podia ter dado uma garrafa PET, era muito mais barato. Se eu soubesse que ele queria tanto uma garrafa PET, eu tinha dado uma. E eu lá todo empolgado, eu dei para ele presente, né? E eu estava todo empolgado ligando: olha que da hora. E cadê ele? Escutei, blá, 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 blá. Saí lá na varanda, ele correndo e chutando a garrafa PET, brincando com a garrafa PET vazia. Eu falei: oh meu Deus, gastei uma fortuna nesse videogame. Podia ter dado umas 3 garrafas PET de Natal para ele ia ficar super feliz. E nós somos assim, queridos. Às vezes, tem coisas muito maiores, muito melhores para nós, mas nós nos contentamos só com uma coisinha ali que a gente vê e acha que é tudo aquilo. E aí, à medida que você vai amadurecendo, você vai buscando outras coisas. As desilusões e decepções, elas vão nos ensinando lições preciosas. Decepções e desilusões essas que os nossos pais já viveram. E que eles podem nos apontar o caminho, para que eu e você não precisemos cair e nos ferir. E os nossos pais, eles nos apontam e falam: meu, aqui não vai dar certo, vai por aqui, ó. Segue por aqui, filho, aqui não é legal. Você não me ama, você não sabe de nada, você é do século passado. Esse século tudo é diferente, a gente, né, acha que sabe de tudo, que os nossos pais nasceram já velhos. A gente não entende que os nossos pais passaram por todas as fases. Outro dia eu falei isso aqui, vou repetir. Eu sempre uso isso com o meu filho. Eu falo: cara, o que você não entende é que você nunca teve a minha idade, mas eu já tive a sua. Você não sabe como eu penso, mas eu sei como você pensa. Você não sabe, você não tem a minha experiência, mas eu já tive a sua imaturidade. Os nossos pais já tiveram a nossa idade, nós nunca tivemos a idade dele, mas nós temos uma dificuldade de compreender esse amor humano. Agora imagine um amor divino. Vamos ler o 18 de novo. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura. Diga largura. Faça assim, largura. Cuidado para não dar na cara do seu irmão aí. Faça assim, comprimento. Faça assim, altura.
E faça assim, profundidade. Muito bem, foi um ensaio muito legal. Vamos de novo? Para que possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha isso. Se eu e você conhecermos a Deus em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, em toda a sua altura, em toda a sua profundidade, a Bíblia diz que dessa forma nós vamos ser cheios de toda a sua natureza. Mas pastor, por que eu tenho que ser cheio da natureza de Deus? Porque quando você for cheio da natureza de Deus, os pecados que hoje são tão fortes, vão se tornar muito fracos. As tentações que hoje são gigantes, se tornam formigas. Porque o diabo ele é forte contra você e a sua natureza. Mas contra Deus e a natureza dele, o diabo não tem a menor chance. Sabe por que muito jovem vive caindo em pecado, vive caindo, e às vezes no mesmo erro, no mesmo pecado? Porque está cheio da sua natureza, da tua. Mas quando você começa a conhecer a Deus, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade, então você começa a ser cheio. À medida que você vai conhecendo Ele, você vai desfrutando, você vai sendo cheio da natureza de Deus. Hoje, quando você vê homens e mulheres, que você olha e diz assim, eu gostaria de ser como eles, eu gostaria de ter essa vida com Deus, eu gostaria de ter esse casamento, eu gostaria de ter essa família, eu gostaria de ter esse ministério, eu gostaria de ter essa liderança. São pessoas que já conheceram um pouco mais a Deus, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. Pessoas que estão conhecendo a Deus, eles vão adquirindo, absorvendo a natureza dele à medida que o conhece. Por isso que algumas pessoas conseguem fazer determinadas coisas e outras não. Por isso que algumas pessoas conseguem chegar em alguns níveis e outros não. Eu quero estudar um pouco com você o que é essa natureza de Deus. A propósito, o tema dessa mensagem é Cristão 3D. Cristão 3D. Sabe o que significa 3D? 3 dimensões. Nós precisamos ser cristãos em 3 dimensões. Nós somos um espírito. Olha para o teu irmão aí do lado, dá uma contemplada aí. Essa belezura toda. Você sabe que esse teu irmão, essa tua irmã, não é isso aí que você está vendo. Você está vendo uma dimensão só dela. Você está vendo ela em 1D. Você está vendo só a carcaça dela. Por isso que às vezes é meio derrubadinho assim. Você vê que tem uns que está só carcaça literalmente, né? Só o chassi do grilo. Porque é assim mesmo, a carcaça é diferente, né? Uns tem uma carcaça mais magrinha, outros tem uma carcaçona, outros tem uma... Nós somos diferentes, mas isso aí que você está vendo é só a carcaça, é só a embalagem. É só a embalagem. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você não me conhece. Porque você não consegue ver a essência. Todo mundo está me vendo? Carcaçona. O que você está vendo é uma dimensão. Você está vendo só o meu corpo, só a minha embalagem. Você não consegue ver a minha essência. Quando alguém morre, e você vai no velório, você vai lá ver a embalagem dela que acabou. A pessoa nem está lá mais, e a gente está chorando, conversando e beijando. Nem está lá mais.
Porque nós somos um espírito. Diga assim: eu sou um espírito que habito em um corpo e que possui uma alma. O espírito é a nossa essência, queridos, é o que vai sobrar, é o que vai ficar para sempre. O nosso corpo, daqui a um tempo, ele vai morrer, ele vai se deteriorar, ele vai voltar para o pó, ele vai acabar, ele vai ficar irreconhecível, todos nós vamos ser comidos de bicho. Os bichos vão comer a gente, vão acabar com a gente, não vai sobrar nada. A embalagem vai ser consumida, mas a essência não. A Bíblia diz que quando nós passarmos pela primeira morte, a palavra morte significa separação. É quando o nosso corpo se separa do nosso espírito e da nossa alma. O nosso espírito ou volta para Deus, ou vai para o inferno, dependendo da nossa fé e da nossa vida aqui na terra. E o nosso corpo vai se desmanchar. O nosso espírito, como eu disse, é o que nós realmente somos, é a nossa essência. E a nossa alma é a região do nosso psique, do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É ali que nós guardamos as alegrias, é ali que nós guardamos as frustrações, é ali que nós guardamos todo sentimento que nos envolve. E por que nós temos que ser cristão em 3D? Porque o cristão em 3D é um cristão equilibrado. O cristão em 3D, ele tem um equilíbrio, ele vive bem, ele vive uma vida boa, com Deus e com tudo. Eu vou te dizer por quê. Tem aquele crente que é um D só, de uma dimensão. Tem o crente carnal, cristão carnal. Quem já ouviu falar do cristão carnal? O que é um cristão carnal? Um cristão carnal é aquele que ele só vive na carne. Ele esquece que ele tem uma alma, ele esquece que ele tem um espírito, ele esquece que ele tem uma ligação, porque o nosso espírito, queridos, nos liga com Deus. Deus, quando fala conosco, Ele não fala no nosso corpo. Eu já ouvi uma ou duas vezes a voz de Deus audível. Eu já senti o abraço de Deus. Eu já tive alguns contatos físicos de Deus. Mas eu confesso que em 18 anos de convertido, 19 anos, eu tive uma vez, duas vezes. Foram experiências muito raras. Normalmente Deus fala no meu espírito. Deus fala no meu espírito, Ele trabalha comigo no espírito. O meu espírito tem contato com Deus. Por isso que quando nós falamos em línguas, a nossa alma não entende. O nosso cérebro, que é carne, não entende. É o nosso espírito orando a Deus. A nossa mente fica infrutífera. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, ele fala que o homem, quando ora em línguas, ele ora de fato. Ele faz isso para a sua própria edificação. Ele diz, é o nosso espírito orando a Deus. A nossa mente fica infrutífera. Porque não é a nossa alma que está no controle, nem a nossa carne. É o nosso espírito trabalhando em comunicação direta com Deus. Agora, o crente carnal, o cristão carnal, ele não está nem aí para o espírito. Ele não está nem aí para a alma, para as emoções. O crente carnal, ele quer só viver as coisas da carne, satisfazer os desejos da carne, as suas vontades, as suas concupiscências. Ah, eu estou com vontade de ir na igreja, eu vou na igreja, mas eu não vou na igreja porque eu amo Deus. Eu vou na igreja porque eu estou com vontade, eu vivo para satisfazer as minhas vontades. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, então eu não vou na igreja. Hoje eu estou com vontade de pecar, então eu vou pecar. Hoje eu estou com vontade de... Eu faço aquilo que me dá vontade. Eu só vivo o exterior. Então eu cuido da minha imagem, eu cuido da minha aparência, eu cuido das minhas redes sociais. É raro você ver, ou você nunca vê alguém postando foto chorando. Alguém postando foto brigando. Alguém postando foto em depressão. Todo Instagram é gente sorrindo, é gente feliz, é gente alegre,
é gente viajando. Você não vê lá o Instagram, o catador de lixo lá, carregando lixo, fala assim, ó, estou trabalhando aqui. Não. Se você ver, você vai ver ele em cima do caminhão. Porque ninguém quer mostrar as coisas ruins, porque isso não dá like. A gente quer mostrar as coisas felizes, a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos alguém que muitas vezes não somos. Porque o cristão carnal, ele só se importa com a sua aparência, com a sua imagem. Ele só se importa com a sua satisfação pessoal. Ele não se importa se tem alguém triste, ele consegue sorrir mesmo quando tem alguém triste do lado. Ele consegue se alegrar, ele tira sarro de pessoas com deficiência. Ele não está nem aí, ele não tem alma, a alma dele é negligenciada, ele é um D. Ele vive só na dimensão da carne. Isso é muito ruim, queridos. Existe o outro que vive na dimensão da alma. O crente almático. Hoje é tão comum você ver pessoas almáticas. Pessoas que vivem de emoções, são dominadas pelas suas emoções e sentimentos, são encarceradas pelas suas emoções e sentimentos. Hoje a doença da moda, principalmente no meio do jovem, é depressão. Queridos, quantos casos de depressão a gente tem atendido? A Thaís até voltou para a faculdade, ela fazia psicologia, trancou no 3º ano, voltou esse ano, voltou a fazer faculdade, porque ela falou, a maioria das coisas aqui é tudo emocional, é tudo psicológico, não adianta a gente ficar tratando no âmbito espiritual. Quanta gente, querido, vivendo em depressão. Esses dias eu até postei um vídeo no nosso grupo de liderança, não sei quantos viram, uma menina lá no Nordeste, que ela foi fazer um desafio lá, um novo desafio desses aí, e ela foi se suicidar. Alguém viu esse vídeo? Que ela subiu no banquinho, aí ela pôs o celular para filmar, e aí ela colocou, ela já tinha deixado a corda amarrada, ela colocou a corda no pescoço, ela deu aquela testada básica, aí ela soltou o peso e chutou o banco. Quem viu esse vídeo aí? Só que no meio do caminho ela se arrependeu e ela percebeu a bobagem, a besteira que ela estava fazendo. E ela começou a pedir ajuda, e a irmã dela, a mãe, não sei, chegou e ajudou e tirou ela da forca. Aquela menina não tinha mais 14 anos, queridos, querendo tirar a própria vida. Recentemente, um amigo meu do passado, 2 semanas atrás, se suicidou na Vila São João. Um menino que era dessa igreja, vinha para a igreja, começou junto comigo. Conheceu a Jesus, mas infelizmente se desviou dos caminhos. Entrou numa depressão profunda, a ponto de tirar sua própria vida. Pessoas que vivem na dimensão da alma, das emoções, dos sentimentos. E elas se encarceram nas suas emoções e sentimentos e não conseguem viver, não conseguem se relacionar. Eu não estou falando de pessoas de idade, sofridas, não. Eu estou falando de jovens, no começo da sua carreira, no começo da sua vida, já estão vivendo dessa forma. Porque são jovens, são pessoas que vivem na dimensão da alma. Ela vive na dimensão da alma, nada está bom, nada alegra, nada agrada, nada satisfaz. Pessoas que são insatisfeitas porque elas estão morrendo por dentro. Por fora elas estão sorrindo, mas por dentro elas estão murchas, elas estão vazias. E aí começa a procurar satisfazer, preencher esse vazio em tantas coisas. Eu estou triste, então eu preciso me alegrar. E vai para a balada, vai para a festa, bebe, sai com um, sai com outro, sai com outro. E aquele momento de alegria. Quando chega em casa, deita no travesseiro, aquele vazio consumindo. Parece que tem um buraco negro dentro dela, que vai engolindo tudo. E quanto mais a pessoa tenta se divertir, quanto mais a pessoa tenta se alegrar, mais deprimida ela fica. Existe o cristão
que ele é um D só, ele só vive na dimensão do espírito. Esse aí também é tão problemático quanto os outros dois. Tem cristão, queridos, eu conheço alguns, que você fala, paz do Senhor, irmão. Calma, eu só falei a paz do Senhor, irmão, tá tudo bem. É paz do Senhor. Mas parece que você deu uma descarga de energia nele. Aqui mesmo, na festa das cores, tinha um rapaz sentado perto de mim, maior festa lá, e o cara caindo na unção. Outro dia eu vi um cara, um rapaz, não foi nessa igreja, graças a Deus. E ele é todo espiritual, né? Já viu o crente espiritual, Aí a gente, na hora da Santa Ceia, a gente estava lá na igreja, e tomando Santa Ceia, serviram Santa Ceia para ele, ele catou o copinho, saiu girando, jogou o copinho para cima, caiu no chão, sujou um monte de irmão. Aí você fala, irmão, tudo bem que a ceia é uma bênção, mas não é para tanto, irmão. Pensa, o irmão sair girando, e jogou o cálice na cara do irmão que estava do lado, caiu e ficou estribuchando no chão. Falei, irmão, não é para isso que a gente serve a ceia. Você tem que esperar para a gente cear junto, irmão. Não é para jogar na cara de quem está do lado. Não tem necessidade de tudo isso. É aquela espiritualidade. Tem irmão que vive tão espiritual, queridos, que não sabe, magoa as pessoas, fere as pessoas, porque acha que todo mundo deveria andar nesse nível de espiritualidade. Veja, nós temos que ter equilíbrio, e a única maneira de ter equilíbrio é se você viver nessas três dimensões. Se você tiver espiritualidade, é óbvio que você tem espiritualidade, mas você também tem que colocar emoções. Não adianta as pessoas, eu sou um pastor, aleluia, aleluia, ninguém toca em mim, eu sou santo, glória. Pastor, eu quero conversar com você. Não, você não é digno. Você não é digno da minha presença. Você sabe que hoje tem igrejas que o pastor entra pelo fundo do púlpito, ministra a palavra e sai pelo fundo do púlpito, ninguém consegue tocar nesse homem, ninguém consegue falar com ele. Agora já tem os pastores mais modernos, ele entra por baixo do púlpito. Até aqui no Brasil tem uns desses da televisão aí. Ele fica embaixo, aí tem tipo um elevador, fica o teto do púlpito desce, aí ele entra com o carrão dele, com um monte de segurança em volta, aí ele desce do carro, sobe na plataforminha lá, aí daqui a pouco, aí daqui a pouco as luzes, a iluminação, daqui a pouco o pastor vem surgindo assim. Aleluia. Igual a Xuxa, lembra da Xuxa? Que ela vinha na nave. Tem pastor que está assim agora. E aí acabou o culto, amém, amém, Deus abençoe, Deus vos abençoe. Aí ele vem, sobe, entra na navinha dele e vai embora. Ninguém põe a mão, ninguém conversa, ninguém tem acesso. Eu sou espiritual. Não, você não é espiritual, você é desumano. Tenta pegar uma mesa e apoiar em um pé só. Pega um tampo de uma mesa, coloca um pé e tenta apoiar. O que vai acontecer na hora que você soltar? E se você colocar em dois pés, o que vai acontecer? Ela vai cair. E se você colocar em três pés? Ela não vai cair. Ela vai ficar, porque ela vai ter três bases de sustentação. A vida de um cristão tem que estar sustentada nessas três dimensões. Nós precisamos sim ser um pouco carnais, não no sentido de pecado nem nada, mas eu tenho um corpo, eu tenho uma carne, eu preciso me cuidar. Por exemplo, essa semana eu fui parar no hospital. Ontem. Tive uma semana crise de enxaqueca a semana inteira. No começo da semana achei que eu estava tendo um AVC. E aí eu sentei lá e a médica falou, então, você tem que
o que causa esses problemas, enxaqueca e tal? Se alimenta mal, até isso ficou só olhando para mim. Assim. E mulher tem uma sutileza, né? A médica falando e ela assim, eu olhando para a médica, e ela assim para mim. Se alimenta mal, ela falou estresse, e ela assim. Vida sedentária, não faz exercício físico, ela já olhou para minha barriga. Eu falei, pronto, eu sou uma enxaqueca humana. Eu falei, tem alguma coisa, doutora? Porque isso aí eu já faço tudo. Eu falei, pronto, então tá certo. E eu fui repreender, diabo, solta meu corpo, diabo. Que diabo nada. Não foi o diabo que me impede de comer direito, não é o diabo que me impede de fazer exercício, não é o diabo que me impede de não me estressar. E fora algumas outras 2, 3 coisas que eu fiz questão de esquecer também, para ficar menos vergonhoso. Por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo, eu não estava cuidando de mim. E eu tenho uma embalagem, eu tenho um corpo que eu preciso cuidar dele. Estou de sopinha desde quarta-feira. Cada vez que eu sento na mesa para comer, me dá vontade de chorar. Cadê as coisas gostosas? Cadê as pizzas, coxinhas? Sumiu tudo. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar. Eu preciso do meu corpo. Eu não conseguiria estar aqui pregando sem o meu corpo hoje. E nós não podemos negligenciar isso. Eu preciso ter emoções, eu preciso ser um crente um pouco almático. Porque eu preciso me compadecer, a Bíblia diz que eu tenho que me alegrar com os que se alegram, mas eu tenho que chorar com os que choram. Uma pessoa quando ela não tem essa dimensão da alma, então ela se torna uma pessoa seca, uma pessoa insensível ao problema das outras. E aí quando a pessoa vem pedir ajuda, irmão, toma um Doril. Pastor, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Toma um Doril, querido. Não precisa orar não, toma um Doril que passa. Tá aqui, já ando até com Doril no bolso, toma água lá e não me enche o saco. A alma nos torna humanos. Quando nós vivemos nessa dimensão da alma, nós nos tornamos humanos. E quando eu ando quando a minha vida está alicerçada nesse tripé, eu tenho o meu corpo, eu cuido dele, eu valorizo ele. Eu tenho a minha alma, eu sou um crente emocional sim. Eu tenho me compadecido das pessoas sim. Mas eu também sou uma pessoa espiritual, eu valorizo o meu espírito, eu busco a Deus, eu nutro o meu espírito, eu alimento ele. Então veja, eu me torno uma pessoa equilibrada. Eu não vou desequilibrar para uma dimensão só, porque eu vivo nas 3, eu estou apoiado em um tripé. Eu não vou ser um crente carnal, porque eu também sou emocional e também sou espiritual. Então ele me sustenta, eu não caio. Eu não vou ser um crente almático que vai entrar em depressão profunda, ficar vivendo com complexos, com ansiedades. Eu não vou ficar vivendo assim porque eu sou também carnal e espiritual, então eu não vou cair para nenhum lado. Um crente 3D, um cristão 3D, ele vive equilibrado, ele vive apoiado. As 3 dimensões o apoiam. Como aqui, é um cubo. Você pode pôr um cubo no chão, ele não vai cair. Porque ele está bem seguro. Agora eu queria voltar com você no versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura. Aqui ele vai falar sobre dimensão também. Ele vai falar sobre largura, comprimento, altura e profundidade. É como um iceberg. Quem já viu um iceberg aqui? Tem um iceberg aí para nós? Pode ser um cubinho de gelo mesmo, se não tiver. Um iceberg, queridos, ele ilustra bem isso que nós vamos falar. Eu preciso conhecer o amor de Deus no seu comprimento. O que é um comprimento? Vamos supor que eu vou medir esse templo. Chegou o iceberg?
vamos dizer que eu vou medir esse templo. Comprimento, ele vai de onde ele começa até onde ele termina. Se eu quiser ter a medida do comprimento, certo, Fabinho? Eu vou ter que pegar onde começa esse templo, nessa parede. Eu vou ter que esticar uma trena até a última parede onde ela termina. Então eu vou ter a medida, o comprimento que esse templo tem. O amor de Deus precisa ser conhecido em todo o seu comprimento. Ou seja, até onde vai o amor de Deus? Até o meu pecado? Será que o amor de Deus... Olha, pastor, o amor de Deus já ficou lá para trás há muito tempo. Eu me converti, aceitei Jesus, começou ali o amor de Deus na minha vida. E aí eu comecei a caminhar, mas aí eu caí num pecado tão grande, pastor. E o amor de Deus se interrompeu ali, parou ali. Ah, querido, você não conhece o amor de Deus. Você não conhece o amor de Deus. Por isso que muitas pessoas desviam. Por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque elas não conhecem o amor de Deus em todo o seu cumprimento. Então ela acha que o amor de Deus vai até onde ela foi fiel com Deus. No momento que ela caiu, que ela foi infiel, o amor de Deus parou ali. Então, pastor, eu estou andando, eu estou vivendo aqui, ó. Mas o amor de Deus, eu já estou sem o amor de Deus há muito tempo. O comprimento que eu conheci do amor de Deus, e até aquele momento onde eu caí, onde eu pequei, onde eu errei, onde eu falei. Ou pior, alguns vêm para a igreja e falam assim: pastor, nem amor de Deus eu tenho, porque eu fiz tanta coisa errada, eu vivi tanta desgraça no mundo, eu pequei tanto, eu fiz coisas horríveis, pastor. Eu andei por lugares horríveis, eu me prostituí, eu trafiquei, eu matei, eu roubei, eu me droguei, eu roubei meus pais, eu enganei tanta gente. Eu fiz coisas tão ruins, então não tem nem amor de Deus para mim. O amor de Deus nunca vai me alcançar, porque eu fiz tantas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu me converti, eu cheguei com uma vida tão destruída na igreja, que quando as pessoas falavam do amor de Deus, eu falava assim: o amor de Deus é para os outros. Eu não mereço, eu não sou digno do amor de Deus. E eu tinha razão. Eu não era mesmo. Mas aí eu descobri uma coisa que chama graça. Diga graça. Sabe o que significa graça? A Bíblia diz assim: pela graça sois, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Eu descobri essa palavrinha tão curtinha, graça. Diga graça. Eu entendi que essa graça era a minha trena. Era a trena que eu ia medir o amor de Deus. Porque o amor, eu estava usando as minhas obras para medir o amor de Deus. Eu usava a minha vida para medir o amor de Deus. E eu não entendi que para eu conseguir medir, eu preciso ter uma ferramenta chamada trena. E quando eu descobri a graça, que a graça era um favor que eu não merecia, eu falei: opa, com essa ferramenta eu consigo medir o comprimento do amor de Deus. Eu não mereço mesmo, ninguém merece. Eu que vim do mundo não merecia, os que nasceram na igreja também não merecia tanto quanto eu. Porque não é por merecimento, a Bíblia diz: isso não vem de vós. Isso é dom, isso é presente de Deus. E quando eu descobri essa trena chamada graça, eu comecei a medir o comprimento. E eu vi que o amor de Deus na minha vida não começou quando eu nasci. O amor de Deus começou lá em Gênesis 1:1. Quando Deus criou o céu e a terra. Lá quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo se movia na face das águas e havia treva na face do abismo. Lá Deus já estava projetando o mundo para mim. Ele estava criando o mundo porque Ele sabia que a hora que tivesse tudo pronto, Ele faria o homem. O homem, a mulher, Ele faria a primeira família e eles viriam se reproduzindo até chegar em mim. Então o amor de Deus não começou quando eu entreguei a vida para Jesus. O amor de Deus começou quando Ele decidiu me amar, não quando eu decidi amá-lo. Eu decidi amar a Deus com 22 anos de idade. Mas Ele já me amava há milhões de anos atrás.
E com essa trena chamada graça, eu consegui mensurar, eu consegui medir o comprimento do amor de Deus. E até onde vai, esse amor nunca vai se acabar. Esse amor nunca vai parar, ele nunca vai se acabar. Não importa os tropeços que eu dê, não importa os erros que eu cometa, não importa os pecados que eu cometa, enquanto eu estiver disposto a me arrepender, o Senhor vai estar disposto a me amar. O comprimento não tem fim. É algo que começou um dia, não sei quando, mas que nunca terminou e que nunca vai terminar. Ah, querido, quando você conhece o comprimento, o amor de Deus em todo o seu comprimento, você começa a sentir o teu valor. Aí, se eu quiser medir esse templo na largura, eu vou ter que medir aqui, por exemplo, os quadrados aqui. Quantos quadrados tem? Se eu medir cada quadrado, eu consigo fazer a conta. Aí eu vou medir o amor de Deus na largura na minha vida. Até onde vai o amor de Deus? Será que o amor de Deus, ele tem a largura da minha vida espiritual? Uau, uau. Ele me ama só enquanto eu estou buscando a Ele e fazendo a obra dEle? Ou será que vai mais além? Será que Ele abrange a minha vida familiar? Será que o amor abrange a minha vida financeira? Será que o amor de Deus abrange os meus sonhos? Será que o amor de Deus abrange cada detalhe da minha vida? Será que o amor de Deus abrange os meus problemas? Tem pessoas, queridos, que não conseguem acreditar que Deus se importa com os seus problemas. Tem pessoas que acham que Deus só as ama quando elas estão bem. Eu estou bem, eu estou dando frutos, eu estou liderando célula, eu estou no ministério. Ah, como Deus me ama, aleluia! Mas aí ninguém vive bem sempre. Acabei de falar que eu passei a semana inteira com enxaqueca. Ontem fui lá, estou com a veia tudo estourada aqui, fui tomar soro com medicamento no hospital. Passei a tarde lá, sentado tomando soro. A gente nem sempre está bem o tempo todo, queridos. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou chateado, e eu não sei nem porquê. Às vezes eu recebo notícias que me magoam, que me ferem. Às vezes eu tenho problemas na minha casa. Às vezes eu passo por lutas financeiras. E aí, será que Deus não nos ama? Porque os amigos, eles estão perto de nós, principalmente quando nós estamos bem. Mas na verdade, quando você precisa de amigo, você pode ter 10 mil seguidores no Facebook. Mas se você precisar de alguém para conversar, aí você percebe o quanto você é necessitado de bons amigos. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão mais fazendo amigos, estão buscando seguidores. E eles medem a sua popularidade ou o quanto são amados pelo tanto de seguidores que eles têm. Eu lembro, meu filho, quando era menor, ele abriu a primeira conta dele no Facebook, e ele começou a fazer uns vídeos tontos lá. E aí ele falava assim, ele era criança, né? Começou a fazer uns videozinhos lá, tal. E ele falava, nossa pai, você não faz nada, você não posta nada no Facebook, você tem lá 3 mil inscritos, seguidores, sei lá. E eu faço um monte de coisa, ninguém me segue. E você e a mãe, o Facebook da mãe faz 6 meses que ela não posta nada. 3 mil, 4 mil seguidores. Olha o seu, você não posta nada. Você troca a sua foto de perfil, tem lá 200 pessoas comentam, 1000 e poucas pessoas curtem. E eu faço vídeo, eu me mato aqui, vou lá ver ter 30 curtidas. E eu lembro que ele ficou indignado com isso. E aí eu tive que sentar com ele e explicar. Eu falei, filho, isso não significa nada. Isso não significa nada. Porque nem sempre as pessoas que nos curtem no Facebook, às vezes falam mal de nós pelas costas. As pessoas que fazem comentários, ai como eu te amo, às vezes por trás, fala, cara, eu não suporto esse cara. Eu falei, não se preocupe com os relacionamentos que eu tenho no Facebook. Veja os relacionamentos que eu tenho pessoais. Veja quantas pessoas me amam, quantas pessoas eu amo. Veja quantas pessoas me chamam de paizão, quantas pessoas me chamam de pastorzão, quantas pessoas realmente nos amam de verdade. E não quantas pessoas curtem ou comentam uma postagem nossa no Facebook. Agora eu pergunto,
Qual é a largura do amor de Deus na tua vida? Quais áreas esse amor abrange? Será que aquele sonho pessoal teu, de casar e ter um marido e ter um filho, ou ter uma esposa, um filho, será que o amor de Deus abrange esse sonho ou não? Porque aquilo é vida pessoal e Deus não se importa com a tua vida pessoal. Será que aquele sonho de trabalhar naquela empresa que você tem, será que o amor de Deus chega lá? Será que o amor de Deus abrange aquilo? Será que o amor de Deus abrange aquela faculdade que você quer fazer? Ou será que Deus está pouco se lixando para isso? Você entende por que nós precisamos conhecer o amor de Deus? Em todo o seu comprimento, em toda a sua largura, em toda a sua altura. Eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia com muita alegria em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais do que a terra, assim são os meus caminhos mais do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Conhecer a altura. Deixa o Alcis Brega aí que nós já vamos falar dele. Conhecer a altura do amor de Deus é entender até onde eu posso chegar. Ele diz que os pensamentos dele são mais altos, que os caminhos dele são mais altos. Talvez você está aqui na igreja e você fala, se eu perguntar para você, aonde você acha que você vai chegar em Deus? Quem é você hoje em Deus? É importante a gente saber quem nós somos. Agora a pergunta, até onde você pode chegar em Deus? Qual a altitude? Veja, você sabe qual, existem muitos, né? Mas o principal diferença entre uma pomba e uma águia, existem muitas diferenças, mas a principal delas é que a pomba, ela sobe até uma altitude só. A pomba voa abaixo. Ela voa, as duas voam. Só que a pomba voa abaixo. A águia, ela consegue atingir altitudes muito, muito grandes. A águia, ela consegue voar a altitudes extremas. Ela consegue alcançar lugares que nenhuma outra ave alcança, nenhum outro pássaro alcança. Porque ela foi feita para isso. Ela foi capacitada para isso, ela foi habilitada para isso. Ela tem a envergadura, ela tem todas as características para voos muito altos. Eu quero te dizer que existe o cristão pombo, que voa abaixo e ainda fica fazendo sujeira nos outros. Está voando baixo, ainda só faz sujeira. Onde para, deixa aquela meleca. Eu vou voar lá na célula do Virto. Aí daqui a pouco sai da célula do Virto. Aí fica aquela sujeira na célula. Ah, vou lá para a célula do Fabinho agora. Aí senta lá na célula do Fabinho. Aí fica um tempo lá. A hora que sai, ficou só aquela sujeira. Aí vou lá, vai voando. Existe o cristão pombo, queridos. Ele decide voar baixo, ficar só por aqui, ó. Só fazendo voozinhos pequenos. Ele não enxerga nada, ele não vê nada. Mas existem pessoas que se dispõem a ir mais alto.
Existem pessoas que conhecem o amor de Deus na sua altura. E ele fala assim, cara, Deus não me fez, Jesus não morreu para eu ser um pombo. Jesus não fez um sacrifício daquele tamanho para eu ser um pombinho, ficar dando uns voozinhos e ficar sujando, fazendo caquinha na cabeça dos outros. Não, passando doença para os outros, não. Deus me fez para coisas maiores, o amor de Deus. O amor de Deus, Ele perdoa meus pecados. O amor de Deus, Ele me muda, Ele me transforma. O amor de Deus me condiciona a voos altos, a voos maravilhosos, a ter uma visão ampla de lugares, a alcançar lugares que os meus amigos não alcançaram, que os meus familiares não alcançaram, que meus pais não alcançaram, que os meus avós não alcançaram. Queridos, eu fui o primeiro crente, o primeiro cristão da minha genealogia. Nunca antes de mim, na família Montaut, nunca houve um crente na família Montaut, nunca. Eu fui o primeiro. E na parte da minha mãe também, nunca houve um cristão, eu fui o primeiro. Hoje minha mãe é cristã, meu irmão, meus sobrinhos. Hoje tem um monte de gente, graças a Deus. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a voar alto, a decidir falar, não, eu não quero ficar voando com vocês aqui, eu quero alçar voos altos. Mas a gente não consegue voar alto sem conhecer o amor de Deus na sua altura. Porque senão, se você não entende o amor de Deus, se você não conhece a altura do amor de Deus, você vai achar que você foi feito só para ficar voando por aqui. Você vai achar que você não tem capacidade, que Deus não te fez, que Deus não te ama o suficiente para te levar a lugares mais altos. Agora, querido, imagina que eu estou com um barco na frente desse iceberg. E eu preciso medir ele. Então eu vou medir o comprimento dele. Eu vou medir a altura que ele tem. Eu vou medir a largura que ele tem. Mas existe uma outra medida. Que é a profundidade. Olha o quanto desse iceberg está para fora da água. Veja o quanto de altura ele tem. Agora veja o quanto de profundidade ele tem. Vocês estão enxergando bem aí? Está dando para ver legal? Que a imagem é clarinha. Ele é tão profundo que ele nem coube no telão, ó. Ele nem coube, ficou a ponta aqui para fora. De tão profundo que ele é. E assim é o amor de Deus também. Nós podemos conhecer o amor de Deus no seu comprimento. E falar, uau, o amor de Deus, ele está lá, o amor de Deus já estava no meu passado, o amor de Deus está no meu presente, e o amor de Deus está no meu futuro. Deus está preparando um futuro glorioso para mim, um futuro abençoado. Eu posso confiar em Deus. Eu não preciso sair catando qualquer garota, qualquer garoto, não, porque Deus tem um marido, uma esposa reservado para mim. Deus tem o melhor, Ele me ama. Deus está no meu futuro. O amor de Deus, Ele rompeu o meu passado, Ele atravessou o meu presente, Ele já está lá no meu futuro me esperando, preparando tudo para mim. O amor de Deus, ele é largo, ele abrange todas as áreas da minha vida. Nenhuma área fica, nenhum sonho, por menor que seja, fica parado, fica longe de Deus. Nada. Cada sonho, cada detalhe está na largura. O amor de Deus, a largura do amor de Deus está abrangendo cada detalhe desse sonho. O amor de Deus é alto, o amor de Deus me leva a lugares altos. Eu posso subir, eu posso voar, eu posso dar voos maravilhosos, porque o amor de Deus é muito alto, é muito alto, é muito alto, é muito maior do que eu já vi, é muito maior do que eu já experimentei, é muito maior do que eu já sonhei. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito alto, diga é muito alto, diga é muito alto, mas faça assim, também é muito profundo. Querido, é a profundidade que vai nos levar à altura. Assim como uma árvore, quanto mais profunda ela vai na terra, mais alta ela aparece para fora. Não tem como ter altura se não tiver profundidade em Deus. Se eu não conhecer profundamente o amor de Deus, eu nunca vou conseguir fazer coisas altas, eu nunca vou conseguir chegar a alcançar lugares altos. Deixa eu te falar uma coisa, querido.
Às vezes nós entendemos errado o amor de Deus. Nós achamos que quando nós nos convertemos, Deus coloca um jugo em nós. Ele coloca uma carga em nós. Ele fala, para você ser aprovado e aceito, você tem que carregar esse fardo. Você só é aceito se você for um líder de célula. Você só é aprovado se você for um ministro na casa do Senhor. Você só é um cristão verdadeiro e genuíno, autêntico, se você fizer coisas para Deus. Quem pensa assim nunca conheceu o amor de Deus na profundidade. Porque a primeira vez que Jesus ouviu, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ele nunca tinha feito nada por ninguém. Ele nunca tinha salvado uma vida. Ele nunca tinha curado um enfermo. Ele tinha multiplicado, ele tinha transformado água em vinho, não tinha feito mais nada. Jesus nunca tinha feito nada por ninguém. A primeira vez que ele ouviu, esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Ali Deus estava dizendo, eu me alegro em você por quem você é, meu filho. Eu me alegro em você porque você é meu filho. Se você fizer algo para mim, eu vou me alegrar, eu vou ser feliz, eu vou te amar. Se você não fizer nada, eu vou te amar do mesmo jeito. O amor de Deus não depende de feitos, não depende de atos. Eu não faço para ser amado, eu faço porque eu sou amado. Eu faço porque eu conheço o amor de Deus. Eu entendi que Ele me ama, e se Ele me ama, eu também o amo. E se eu amo, eu quero servi-lo. É impossível conhecer a Deus de verdade e não amá-lo. É impossível amá-lo e não segui-lo. E é impossível segui-lo e não servi-lo. Eu não sirvo a Deus para ser amado por Ele. Eu sirvo a Deus porque Ele me ama. Ele me amou primeiro, quando eu estava no mundo. Eu estava lá bebendo, eu estava lá usando droga, eu estava fazendo tudo errado, e Ele já me amava. Ele não esperou me converter, Ele não esperou cortar o cabelo, Ele não esperou eu botar uma roupinha social, para Ele começar a me amar. O amor de Deus não depende de circunstâncias. Ele me ama porque Ele é amor. Quer eu sirva, quer eu não sirva, Ele me ama. Querido, conheça esse amor. Você não precisa servir a Deus para Ele amar você. Você não precisa ganhar vidas para Ele amar você. Você não precisa ser líder de célula para Ele amar você. Você não precisa ter um ministério para Ele amar você. Ele já te amava antes de você nascer. Ele sempre te amou. Quando você nunca fez nada para Ele, Ele já te amava. Você vivia em pecado, Ele já te amava. Você ainda era uma coisa informe dentro do ventre da sua mãe, Ele já te amava. O amor de Deus é muito mais profundo. Deus não precisa de razões para nos amar. Deus não precisa de circunstâncias para nos amar. Ele não precisa. O amor de Deus não funciona assim. E eu vejo um monte de gente correndo, fazendo um monte de coisa para tentar ser amado por Deus. Veja, sirva a Deus porque Ele te ama e você o ama. Sirva a Deus porque você entendeu o amor dEle. Sirva a Deus porque você teve um encontro profundo com o amor de Deus. Não pense que Ele vai te amar porque você trabalha tanto para Ele. Esses dias eu fiz uma visita para uma pessoa. Ele estava meio afastado e eu fui conversando com ele. Eu falei, cara, vamos volta para a igreja. E ele falou assim, mas eu vou voltar para fazer o quê? Porque eu fazia tanto. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu cuidava disso, eu cuidava daquilo, eu cuidava daquilo outro, eu cuidava não sei do que, eu cuidava não sei o que lá, e eu que resolvia isso, e eu que fazia, eu ficava com a chave da igreja, eu abria, eu fechava e dá, blá, 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 blá. E agora, o que eu vou fazer? Eu falei, você não vai fazer nada, cara. Você vai sentar na cadeira e você vai desfrutar do amor de Deus. Você vai ser amado, você vai ser apacentado, você vai ser cuidado. Eu não estou te chamando para ir me ajudar na igreja, eu estou te chamando para cuidar de você.
Eu estou me oferecendo para ser teu pastor, para cuidar de você. Senta lá, vamos lá junto conosco. Vem participar da nossa vida, deixa a gente participar da tua vida. Você não precisa fazer nada, cara. Primeiro porque é o seu estado, você não está em condições de fazer nada. Você está precisando de colo de Deus. Deita no colo de Deus, cara, e desfruta do amor dele. Você trabalhou tanto que você não teve tempo de desfrutar do amor de Deus. Você fez tanta coisa para ele, mas nunca desfrutou do amor dele, nunca deitou no colo dele, nunca sentiu o carinho dele. Você nunca teve colo de Deus. Agora não é tempo de fazer nada. Quem não conhece o amor de Deus não deveria fazer nada. Quem não teve um encontro com o amor de Deus tem que sentar e buscar Deus até conhecer, até ser revelado o amor dele. E só então fazer alguma coisa para ele. Como eu disse, queridos, eu fiquei doente a semana inteira. Hoje eu estou aqui. Para mim, quem já teve enxaqueca sabe, a gente não pode ficar na luz, não pode ficar no barulho. Minha cabeça está parecendo que vai explodir. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque ele me amou, porque ele me ama e porque eu o amo. Eu não ia ficar na minha casa dormindo se ele me ama. Eu só tenho uma vida para dar para Deus, eu não posso desperdiçar um dia. Eu não posso perder um dia de servi-lo porque ele me ama. Porque eu amo, eu não vim aqui falar, Deus, hoje o Senhor vai me amar, porque eu vou lá com dor de cabeça pregar. Hoje o Senhor vai me amar. Não, eu não estou aqui para ele me amar, eu estou aqui porque ele me ama. Eu estou aqui porque eu já sou amado por Deus. E é um amor tão grande que não tem nada, minha dor de cabeça não é tão grande quanto o amor de Deus. Nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que o amor de Deus. Você entende? Ele me ama. E porque ele me ama, eu faço tudo para ele. Porque ele me ama, eu entreguei. Ele me amou primeiro. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vocês vão e deem frutos que permaneçam. Não fui eu que o escolhi. Não fui eu que o amei primeiro. Foi ele que me escolheu. Por que ele te escolheu, pastor? Eu não entendi até hoje. Assim como eu não entendo até hoje por que ele me colocou como líder de jovens. Tinha gente tão melhor para fazer isso. Eu poderia citar rapidamente 10 pessoas muito melhores que eu, que tinham muito mais condições aqui dentro dessa igreja, para ser o líder da rede de jovens. Até hoje eu não entendo por que ele me escolheu. Hoje eu sou pastor em Louveira, não sei por que ele me escolheu. Tem pessoas muito melhores que eu que poderiam estar ali fazendo aquilo, muito mais capacitadas, pregam muito melhor, muito mais sábios, líderes muito mais habilitados. Eu não sei por que ele me escolheu, mas ele me escolheu. Assim como eu não sei por que ele me escolheu. Eu vivia no mundo, eu vivia no lamaçal de pecado, eu vivia no lodo. Eu não sei, quando eu cheguei na igreja tinha tanta gente melhor do que eu. E eu cheguei todo arrebentado, tudo destruído, com a minha vida toda destroçada. Por que ele não escolheu um dos jovens que já estavam na igreja, que foram criados longe do pecado, e colocou como líder dessa rede? Por que ele pegou o pior de todos e fez com que o pior fosse o líder? Não sei, ele me escolheu. Ele me escolheu, só isso. Por que você está aqui? Talvez há pouco tempo atrás você estava no mundo, acabando com a sua vida, destruindo a tua vida. Talvez você nasceu na igreja, mas só nasceu, porque nunca viveu, seu coração nunca esteve aqui. Por que você está aqui? Porque você fez coisas para Deus? Porque o seu trabalho o agrada? Não, porque Ele te escolheu. Ele olhou para você e disse, você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Mas pastor, eu não fiz nada para ele. Mas quem conhece a Deus nessa profundidade, entende isso. Eu não fiz nada para ele, mas não se trata disso. Não se trata disso. Ele me escolheu quando eu estava no mundo, usando droga. A minha primeira experiência com Deus, eu estava drogado, queridos.
estava drogado. Quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu fui descobrir depois. Na hora eu achei que eu estava ficando louco. Eu achei que a droga tinha corroído meu cérebro. Mas depois eu entendi. Deus foi me buscar. No meio do lamaçal, Ele me arrancou do meio do lamaçal. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele sempre me amou. Porque Ele sempre vai me amar. Como? Não sei, eu não entendo esse amor. Eu não entendo por que Ele me ama, mas eu sei que Ele me ama. Eu conheço, eu não entendo, mas eu conheço. Se coloque de pé, por favor. Eu quero ler novamente com você o versículo 18 de Efésios 3. Só ouça. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura. Faça assim, largura. Em todo o seu comprimento. Faça assim, comprimento. Em toda a sua altura. E em toda a sua profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo totalmente. Embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Feche os seus olhos, por favor. Quando a gente não conhece a Deus, no seu comprimento, na sua largura, o amor dele, na sua altura e na sua profundidade, é muito comum nós nos ferirmos. É muito comum. Eu queria que vocês fechassem os olhos e não se movimentassem agora, não saia agora, por favor, queridos. Esse é um momento tão importante. É muito comum quando nós não conhecemos o amor de Deus, nós nos ferirmos com muita facilidade. Eu sei que tem muitos jovens, muitos, não só aqui na Rede Jovens, mas muitas pessoas em todas as igrejas, que estão esmiuçadas por dentro, estão magoadas, estão feridas, porque se feriram com os irmãos, se feriram com os líderes, se feriram com pastores, se feriram com a visão da igreja. Eu sei que também tem pessoas frustradas, porque nunca conseguiram fazer as coisas para Deus, e porque não conseguiram, não foram bem-sucedidos em fazer as coisas para Deus, se sentiram desvalorizados, se sentiram desqualificados, não amados. Pessoas que infelizmente estão na igreja, aceitaram Jesus, mas infelizmente ainda não encontraram, não conheceram o amor de Deus na sua largura. Eles acham que Deus só se importa com a vida espiritual, mais nada. Estão sofrendo sozinhos, porque estão vivendo dilemas, estão passando por lutas nas suas casas, nas suas famílias. E olha para Deus e fala: ah, Deus, se o Senhor se importasse com a minha família, ah, se o teu amor fosse tão largo, que alcançasse a minha família. Jovens que ainda não têm seus pais convertidos e ficam pensando: ah, meu Deus, o seu amor só alcançou a minha vida, mas se ele fosse largo o suficiente para alcançar os meus pais, para alcançar os meus irmãos.
Jovens que sonham em ver a sua família, em servir a Deus com a sua família, mas quando pensam, falam: mas o teu amor, se o teu amor fosse dessa largura. Quantos jovens que sonham em voar alto, sonham em ser grandes líderes, grandes supervisores, que amam a Deus, e porque amam a Deus e são amados por Deus, querem fazer coisas grandes para Deus, querem crescer, querem avançar, querem alcançar posições maiores em Deus, são inconformados porque sabem que tem tanta coisa para ser feita, mas não acreditam que foram feitos para coisas grandes, não tiveram um encontro com a altura do amor de Deus. Quantas pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, vivendo deprimidos, porque trabalharam para Deus, mas não entenderam que o amor de Deus é muito mais profundo. Não dá para crescer para fora enquanto eu não crescer para dentro. Não dá para eu crescer para cima enquanto eu não crescer para baixo em raízes com Deus. Talvez você já teve esse relacionamento profundo e íntimo com Deus. Talvez você já teve um relacionamento íntimo e profundo. Você já teve experiências com Deus. Talvez você já amou a Deus numa profundidade muito maior do que você ama hoje. Ou talvez você nunca alcançou esse nível de profundidade. Queridos, se renda ao amor de Deus nessa noite. Se renda ao amor de Deus. Entenda, acredite, se renda, busque o amor de Deus nessa noite. Talvez você está vivendo na dimensão da carne, tem sido tão carnal, só vive em função de realizar os seus desejos. Talvez você tenha sido espiritual, mas tem afastado as pessoas, tem se tornado uma pessoa chata, insuportável, porque vive uma vulgo espiritualidade, que não é o que Deus nos manda viver, um desequilíbrio espiritual. Talvez você está sofrendo com a tua alma, está sendo dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, está infeliz dentro da igreja, mas infeliz, porque não tem sido um cristão que vive nas 3 dimensões, tem sido um cristão desequilibrado. Querido, Deus não trouxe essa palavra aqui só para você ouvir e ir embora para a tua casa. Isso que nós ministramos aqui não foi só informação, é um tempo de reposicionamento. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade. Se você precisa, a Bíblia diz: aquele que precisa de sabedoria, peça, e do céu lhe será dado liberalmente. Talvez você precisa mudar, mas não tem conseguido. Talvez você entendeu que precisa conhecer a Deus, mas não tem conseguido. Vamos orar e buscar a Deus. Vamos orar para que do céu seja dada a sabedoria necessária para que as mudanças que precisam ser feitas aconteçam. Talvez você hoje precisa de colo de Deus. Você está tão ferido, tão machucado. Tem feito, tem trabalhado, mas tem buscado a aprovação de Deus com o teu trabalho. Se você precisa do colo de Deus, se você precisa da ajuda de Deus, saia do seu lugar, venha até esse altar, queridos. Venha para o colo de Deus.
Venha conhecer a Deus, venha se render a Ele. Venha conhecer o Deus que te ama, independente se você o serve ou não, independente se você tem uma função na igreja ou não. Ele já te amava antes de você ser crente. Ele já te amava antes de você nascer. Ele já te amava antes de você estar nos planos dos seus pais. Venha conhecer o amor de Deus. Venha se render ao amor de Deus. Deixa o Espírito Santo invadir a tua vida. Deixa esse amor se manifestar em você. Deixa esse amor te convencer. Deixa esse amor se apresentar para você. Deixa esse amor se revelar no teu coração. Deixa esse amor se materializar na tua vida. Aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Obrigado, meu Deus, porque nós entendemos que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor que nos enviou, nos escolheu para que demos frutos, e frutos para a vida eterna, frutos abundantes. Ah, meu Deus, como é bom ter esse entendimento, como é bom ter esse conhecimento. Ah, meu Pai, nos ajuda a conhecer, a ter o equilíbrio. Nos ajuda a sermos cristãos em 3 dimensões. Nos ensina a ter equilíbrio entre a alma, o corpo e o espírito, para que nós não venhamos a sofrer os danos por não ter equilíbrio, para que nós possamos viver uma vida completa, plena, genuína. Ajuda-nos a conhecer o Teu amor em toda a extensão, todo o comprimento. Ajuda-nos a entender a largura do Teu amor, a altura e a profundidade. Aleluia. Declare isso, querido, declare isso. Cante isso, ore isso. Diga isso. Se convença disso. Ele me ama. Ele me amou. Por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Declare isso, declare isso. Oh, Ele me ama.
Diga isso. Creia nisso. Me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse entendimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque nós somos teus filhos. E quer o filho faça coisas que agrade o seu pai, ou quer não faça, continua sendo filho, continua sendo amado. Obrigado, meu Deus, porque o teu amor por nós é tão grande, é tão largo, é tão alto, é tão profundo, é tanta coisa, é tanto amor, em tantas dimensões, que fica difícil compreender, meu Deus. Mas como a tua palavra diz, que quem precisa de sabedoria, peça ao alto, e livremente será dado. Nós pedimos ao Senhor, nos dá compreensão, sabedoria, para entender e conhecer esse amor que não se apaga com o nosso erro, esse amor que não se apaga com o nosso pecado, esse amor que não termina, esse amor que não nos julga, esse amor que nos salva, que nos aceita. Ah, meu Deus, nós não vamos pecar porque nós te amamos. Nós não vamos viver uma vida em pecado, seguindo os desejos da nossa carne, porque nós tivemos um encontro com o teu amor. E quem se encontra com o teu amor não consegue mais viver pecando, não consegue mais viver uma vida carnal, uma vida emocional. Nós vamos sair daqui dispostos a viver uma vida equilibrada, e te agradecemos por essa ajuda, por esse auxílio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante-se em Deus, querido, agora, levante-se em Deus. Diga assim: a partir de hoje, diga com convicção, querido, diga: a partir de hoje, eu entendi o amor de Deus, em todo o seu comprimento, em toda a sua largura, em toda a sua altura, em toda a profundidade. Eu não vou mais buscar a aceitação e nem o amor de Deus através das minhas obras e do meu trabalho, mas eu vou servir a Deus porque Ele me ama, porque eu o amo, e o meu amor e o entendimento de que Ele me ama será o combustível e a motivação com que eu vou servi-lo a partir de hoje. Muito obrigado, Jesus, por esse amor tão grande e incondicional, que eu não mereço, mas eu aceito, em nome de Jesus. Se você aceita e recebe, dê o melhor aplauso a Ele, dê o melhor aplauso a Ele.